Ave Maria, viva Jesus! Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal. E sim, último vídeo do ano. Já estamos quase em 2024, mas eu precisava fazer esse vídeo, porque no dia 21, quando eu coloquei o vídeo aqui dizendo das novidades do canal, eu tinha dito que eu ia preparar como fazer um devocional, de como dar uma alavancada na sua caminhada de fé, na sua caminhada de espiritualidade, no seu planejamento espiritual, no seu planejamento de vida de oração. Então eu me preparei e eis aqui, o vídeo nasceu. E sim, no último dia, para que justamente você possa parar. Você vai precisar parar para você poder montar aí o seu planejamento, montar aí a sua ordem, né, se organizar com a sua vida oracional, porque precisa sim, a nossa vida oracional precisa sim ter uma organização, porque senão a gente vai fazendo coisas sem saber por onde começar, como continuar. Então eu vou clarear aqui nesse vídeo, tentando ser o mais breve possível e objetivo, para que você possa traçar metas de oração, traçar propósitos de oração. Então, vamos iniciar, que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele nos impulsione e nos dê coragem para fazer de 2024 um ano diferente. Amém? Glória a Deus! Então, vamos começar. Primeiro de tudo, o que você quer da sua caminhada em 2024? Isso precisa estar bem definido. Isso precisa estar bem... Você precisa ter essa certeza do que você quer. Você quer retornar à sua vida de oração? Você quer começar a sua vida de oração? Você quer rezar o rosário? Você quer ler a Bíblia? Ter ali traçar a meta de ler a Bíblia no ano? Você não sabe de nada e você está na caminhada de pouco tempo, então você quer aprender a como ter uma vida de oração, a como ter uma rotina de oração. Então, é preciso você definir essa primeira pergunta. Porque a partir do que você definir, você vai poder traçar, você vai poder se organizar. Porque caso ao contrário, você vai ficar perdida de novo. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre como ler a Bíblia, devocional e vida de oração. Então vamos começar. Primeiro de tudo, a partir do momento em que você já definiu qual é o seu objetivo para 2024, é preciso que você estabeleça uma rotina de oração. Ou você faça diário de oração, ou devocional, enfim, chame como você quiser. Eu gosto de chamar de devocional, mas chame como você quiser, tá bom? Então, depois que você definir o que você quer, vamos lá. É preciso ter uma Bíblia. Eu sempre vou defender ter uma Bíblia física. Não sou contra aplicativo, não tô aqui para falar mal de aplicativo, mas Bíblia precisa ser física. Ah, mas eu costumo ler no meu horário de almoço no trabalho. Ok, você usar ali o aplicativo. Eu sei que às vezes acaba suprindo a necessidade do momento, mas não utilize só o aplicativo, né? Use o físico, tenha a Bíblia física. Qual é a melhor tradução? Jerusalém ou Ave Maria? Jerusalém ou Ave Maria, ponto final. Não vou ficar dando explicação aqui de tradução de Bíblia, tá? Mas, eu tenho outra tradução, use a que você tem. Mas, se você for comprar, eu pretendo comprar uma Bíblia para mim, porque eu preciso que seja uma letra grande, né? A pessoa já está começando a ficar na idade, com dificuldade para ler. A minha da Ave Maria é uma Bíblia menor, então a letra é muito pequena, então para ler de noite é muito difícil, então eu preciso já comprar uma Bíblia. Então eu já estou pesquisando uma Bíblia que tem uma tradução boa, com uma letra grande, né? Então eu já estou pesquisando. Então, ter uma Bíblia. Segundo, ter uma agenda, um caderno, um bloco, mas esse caderno vai ser o seu caderno de oração. Não é um caderno para você botar receita.
colocar aviso, lista de compra. Não, é um caderno de oração. Então você pode utilizar uma agenda, tem diversas agendas aí para você escolher, de gosto, de condições, capa dura, capa mole, enfim, uma agenda ou um caderno. O caderno é bom porque você pode dividir. No caso, eu tenho um caderno aqui grande, no qual eu divido as reflexões que eu faço da leitura de Provérbios, por conta da novena de Pompeia que vai iniciar. Aí eu já dividi uma outra parte para o Diário de Santa Faustina, já dividi uma outra parte para o Cenáculo. Então fui fazendo essas divisões. Então fica ao seu critério, tá? Uma agenda, um caderno, mas que seja o seu diário de oração, ou o seu caderno devocional, o seu caderno de intimidade com Deus, enfim, dê o nome que você quiser para o seu caderno, ou simplesmente caderno, mas tem um caderno. E daí sim, canetas, eu gosto muito de caneta colorida, post-it, essas coisinhas, né, para ajudar a organizar, a chamar a atenção, enfim. Então, Bíblia, caderno e vamos lá. Se você quer traçar a meta de ler a Bíblia, eu indico para você aquele livrinho, eu não achei o meu. Eu estava me preparando para gravar e eu não achei o meu livrinho, mas eu tenho aquele livro, A Bíblia do Meu Dia a Dia, do Padre Jonas. Que ali ele te dá um roteiro de por onde você começar. Nesse livrinho dele, ele indica você começar, se eu não me engano, pela carta de João, de 1 João, aí depois acho que vai para o Evangelho, agora eu não lembro porque eu não achei o livrinho. Mas ali te dá uma sequência, começa pelo Novo Testamento e só depois vai para o Antigo. Então, se você quer começar, você pode utilizar esse método, ou como eu fiz. Eu comecei lendo os evangelhos e fui seguindo. Eu lia 2 capítulos por dia. No dia que não dava, no outro, de repente, acrescentava mais um. Então, eu ia ali me organizando. Se você for querer ler a Bíblia durante um ano, você vai precisar ler muitos capítulos. De 5 a 6 capítulos por dia. Agora eu não sei a matemática, que eu não sei, mas se você for estipular a Bíblia durante um ano, você vai ter que ler vários capítulos. Então você tem que ver se você tem esse tempo. Ou você pode ler ali um pouquinho a cada dia, ou escolher dias para você ler, porque olha, uma coisa que é fundamental é você ter um plano. Você pode comprar pronto, ou eu preparei um e vou deixar nos grupos, tá? É tipo assim, esse plano, o que você vai colocar? Ele tá aqui, né? De segunda a domingo. Então, você vai colocando, segunda-feira, eu vou ler a Bíblia. Terça-feira não dá porque eu tenho curso. Na quarta-feira eu já faço não sei o quê. Dá para ser na quinta, então coloco lá, leitura bíblica. É claro que o importante é você ler todos os dias, um pouquinho a cada dia. Mas se você vê que a sua rotina, porque tem uma frase de São Francisco que nos diz: faça poucas coisas, mas faça bem. Não adianta eu falar para você assim, olha, você tem que ler a Bíblia todos os dias. É o ideal. Esse é o ideal. Ler todos os dias. Mas se porventura você não pode, por outras ocupações, você não consegue parar para ler, mas fazendo uma reflexão, então você organiza ali os seus dias que você vai ler a palavra de Deus. Lembrando que se você quer ler a Bíblia, o interessante é que você, mesmo que você só leia um capítulo ou só um trecho, mas que você vai aumentando. Se você escolheu 2 dias da semana ou 3 dias da semana para ler a Bíblia, que você, ao longo do tempo, você vai aumentando. Até que você consiga a cada dia ler um pouquinho, ler um capítulo, ler 2. Porque 2 capítulos, você vai gastar uns 15 minutos, 20 minutos.
Então dá para fazer, porque às vezes a gente gasta isso vendo rede social e nem é útil. Você fica ali, ó, passando no dedinho, quando você vai ver, já passou o tempo. Então dá para fazer. Então é só se organizar. Então esse planner eu preparei e vou deixar lá no grupo. Então você coloca. Um outro jeito de você ler a Bíblia é você acompanhar a liturgia diária. Seja ouvindo uma reflexão de um padre, um missionário, enfim, que ali já ajuda na reflexão. Ou você pega, normalmente essas agendas católicas vêm a liturgia do dia. Você pode pegar ali, é bom que você até vai manusear a Bíblia e ver ali quais são as passagens para você ler. Lembrando que liturgia diária é primeira leitura, salmo e evangelho. E no domingo, a segunda leitura que acrescenta. Tem aqueles livrinhos também de assinatura, que algumas paróquias fazem em conjunto, ou você pode fazer individual. E daí, aqueles livrinhos já vem a leitura ali certinha, com as orações, né? Porque tem a oração de acordo. Enfim, também tem. E eu sei também que tem os aplicativos. Aplicativos que já vem ali a liturgia diária. Já vem ali a leitura certinha que você pode acompanhar. Também é uma opção. Se vai te ajudar, você vai ver que vai ser mais prático para você, então você faz. Então você faça. Então, duas maneiras de você ler a Bíblia. Ou você traça uma meta de ler a Bíblia, e aí você precisa anotar no seu caderno para você não esquecer a data, qual é o livro, qual é o capítulo que você lê, senão você se perde. Ou você pode pegar e ler a liturgia. Então é a maneira de você ter contato com a palavra de Deus todos os dias. Alessandra, mas eu só ouço a homilia. Não, você tem que ter contato com a palavra. Você tem que ter contato. Vai acompanhando. O padre está ali lendo, porque normalmente eu acompanho a homilia de padre. O que eles fazem? Eles sempre leem. Seja o evangelho ou a primeira leitura. Eles não leem todas, mas dá para você acompanhar. Então, Bíblia. Foi? Foi. Segundo ponto, é importante também você ler livros católicos, livros de espiritualidade, livros que falem dos santos. E daí, se você já tem livro, você verifica lá qual livro que você não leu, porque às vezes acontece, pelo menos acontece comigo, de eu comprar livro e por conta do tempo eu acabar deixando guardado e não lendo. Então é hora de você ir lá no seu armário, enfim, na sua gaveta, onde você guarda os livros e verificar qual livro que você ainda não leu e você estipular. Ou você lê um pouquinho a cada dia, ou você lê em dias específicos. Eu coloquei como meta ler um livro por mês. Então, todo mês eu tenho que ler um livro. Como eu vou fazer, como eu vou distribuir, enfim, vou dar meu jeito. Mas eu coloquei essa meta. Esse ano eu coloquei essa meta e ficou faltando um livro. Era para eu terminar com pelo menos 12 livros, né? Mas terminei com 11. Então eu fiquei num déficit. Eu fiquei aí devendo um livro. Mas esse ano foi muito corrido, então eu já estou me propondo a me organizar para no ano que vem eu continuar com essa meta de ler um livro por dia. E eu já estipulei, o que eu fiz? Eu também estou usando um planner no qual eu coloco o dia que eu vou ler a Bíblia, o dia que eu vou ler o livro. Por quê? Porque eu também acrescentei o estudo do catecismo. Se você não tem um catecismo, que você consiga providenciar. Sempre está tendo promoção nessas livrarias online católicas, sempre estão fazendo promoção de catecismo. Você pode aproveitar e comprar. Por quê? Eu estipulei lá, vai ter um dia da semana que eu vou estudar o catecismo. E eu já indiquei aqui, ó, se você quer ler o catecismo, estude assistindo os vídeos do Padre Gabriel Vilaverde ou do Padre Leonardo Wagner.
eles estão dando a formação do catecismo. E brevemente o Frei Gilson também vai dar. Então, são padres que a gente pode confiar, que a gente pode seguir, que a gente pode acompanhar. Eu faço o meu com o Padre Gabriel, tinha largado, mas botei também como meta de retornar o estudo do catecismo esse ano. Então, livros e catecismo. Agora vamos passar para a parte dos devocionais. O que a gente entende por devocional? É terço, novena, tríduo, cerco de Jericó, jejum de Daniel, trezena, quaresma. Isso são devocionais. Por quê? Tá ligado a uma devoção, a um santo, a Nossa Senhora, aonde tem aquela meta, né, de início e fim. 9 dias, 3, 13, 40, 21, 7. Então, esses são os devocionais, que é muito importante também você começar, que é você também incluir na sua vida de oração. Por quê? Porque isso ajuda a termos constância. Vou contar minha experiência para vocês. Eu comecei minha caminhada, vou resumir bastante, tá? Eu comecei a minha caminhada já na adolescência. Então eu não entendia o que era ter uma rotina de oração só depois. Eu achava que rezava o terço e fazia um momento de oração ali de 5 minutos, já estava bom. Então, isso com o tempo ganhou algumas proporções e outras não. Teve um tempo que eu fiquei afastada e quando eu retornei, eu tinha muita dificuldade para rezar. Muita dificuldade. Então, o que me auxiliou? O Espírito Santo me fez lembrar de um livrinho de oração que eu tinha. Então, eu comecei a utilizar o livrinho e foi botando o desejo no meu coração de fazer novena. Então, eu fui fazendo a novena. Porque isso foi me dando uma constância de oração, onde eu tinha aquele compromisso de ir rezar as orações próprias do dia da novena. E com o tempo, porque eu fui continuando rezando novena, e com o tempo fui acrescentando orações, fui colocando propósitos, fui colocando metas de oração. Então, isso me ajudou bastante, até chegar ao ponto que eu tive o desejo de ler a Bíblia. Até que chegou o ponto que eu tive o desejo de ler o catecismo. Então, não aconteceu de uma vez. Eu vou ler, vou fazer isso, pá. Não, foi acontecendo aos poucos. Uma coisa que você tem que ter em mente é assim: organizar seu tempo, traçar as suas metas e cumprir. A cada mês, o conselho que eu te dou, a cada mês você faz uma revisão. Você traça o seu plano para janeiro. Eu vou fazer uma novena, por exemplo, nós vamos começar a novena de Pompeia. Vou rezar a novena de Pompeia, então vai ter dias que eu vou rezar o terço, vai ter dia que eu vou ler a Bíblia, ok. Quando chegar em fevereiro, chegar no último dia de janeiro, você avalia se esse planejamento deu certo, se você pode acrescentar algo ou se você tem que retirar algo. E daí você monta o seu planejamento de fevereiro e você vai caminhando. Uma das coisas que me ajudou muito também, e não ganho nada por isso de fazer a propaganda, mas que vale muito a pena, planejamento espiritual da irmã Zélia. Se você está começando, vale muito a pena. Por quê? Aqui no planejamento da irmã, se você já conhece, você já sabe como funciona. Mas quem não conhece, é assim: ela coloca metas a cada mês. Então aqui, mês de janeiro, tem a oração de revestimento, oração de oferecimento, e aqui está o número da página. Então você vai rezar de acordo com a oração que está lá nessa página. Oração de meta é você, no mês de janeiro, fazer a novena de Santa Terezinha. Essa é a única meta. E aí depois você pode buscar outras coisas. Fazer uma outra novena, ou pegar e rezar o terço, enfim, vai ficar ao seu critério. Mas para quem está começando, é uma boa dica, né? É o terceiro ano que eu faço o planejamento. Esse ano de 2024 eu vou continuar, porque me ajuda também na minha organização. Então, ter esse planner
te ajuda demais a você saber qual o dia que você vai fazer cada coisa. E no devocional, você pode, além de fazer novenas, terços, para te ajudar na organização, eu montei um planner, assim, do mês de janeiro, onde eu coloquei uma sugestão de terço para você rezar. Então, a cada dia vai ter um terço. Todos os terços que eu estou dando sugestão, tem aqui no canal que você pode acompanhar e rezar junto. Ah, não vou ter como assistir o vídeo, então você procura na internet como é que é o terço para você poder rezar, mas é uma sugestão. Eu vou estar disponibilizando um planner que é referente ao mês de janeiro, ele está preenchido, e um sem preencher, para que você possa preencher conforme a sua necessidade. Então, eles vão estar lá em PDF, é só você pegar, baixar e imprimir. Um vai estar preenchido com sugestões de terço para cada dia, é um terço diferente para cada dia, e o outro vai estar em branco, para que você possa preencher conforme a sua organização, o seu horário, a sua rotina, tá bom? Então vai estar lá no grupo. Agora vamos falar sobre vida de oração. Uma coisa é você rezar, é você ler a Bíblia. Outra coisa é você rezar com a palavra de Deus. Eu esqueci até de falar. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, quando você quer rezar com a palavra, tem 3 perguntinhas para você fazer que ajudam na reflexão. Primeiro, o que a palavra está dizendo? Vamos dizer, vou dar um exemplo. Vamos dizer que a palavra é das bem-aventuranças. Então, eu coloco lá no meu caderno. Reflexão do dia, aí você vai botar a data. Palavra, eu vou colocar lá o evangelho. O que a palavra diz sobre as bem-aventuranças? Você vai falar o que é. Segunda pergunta, o que essa palavra diz para mim? Que eu preciso buscar ser uma bem-aventurada. Mas o que é uma bem-aventurada? Então ali, você já vai buscando e fazendo perguntas e respondendo. É bom, pelo menos eu gosto de fazer isso. Se eu for estudar a Bíblia, eu gosto de estar frente ao computador, porque fica mais fácil de eu pesquisar algo, uma palavra, o significado de algo. Isso ajuda. Então, se você tiver essa possibilidade, ok. Se não tiver, você faz do jeito que você achar melhor. Mas é uma sugestão que ajuda. O que a palavra diz para mim? Segunda. A terceira pergunta é, como colocar essa palavra em prática? Então, 3 perguntinhas. O que a palavra está dizendo, o que a palavra diz para mim e o que a palavra e como colocar essa palavra em prática. Então, isso ajuda, seja para ler a Bíblia ou a liturgia do dia. Tanto faz. Você pode fazer essas 3 perguntinhas que te ajudam. Então, você pode rezar com a Bíblia? Pode. Durante um devocional, você também pode rezar? Pode. Daqui a pouco, em fevereiro, começa a quaresma da igreja. Aqueles que vão rezar o rosário, sabe que tem momentos de oração. Então, a gente reza o rosário, que é um devocional, e ao mesmo tempo a gente ora. Faz orações, né? Quem acompanha o resto sabe que eles também rezam orações dos devocionais que eles têm. Mas, quando a gente fala de oração, é algo que precisa ser espontâneo. Entenda que oração é falar com Deus. Se eu quero falar com Deus, eu preciso ter intimidade. Eu preciso buscar ter essa intimidade. Então, a sugestão que eu dou é você fazer oração. Tira aí 10, 15 minutos, aonde você vai pedir o Espírito Santo. Aqui é uma sugestão, tá bom? Pedir o Espírito Santo. Louvar pelo dia, pela sua vida, pelas coisas que o Senhor faz, pela sua providência, enfim, louvar, agradecer. Depois você pede perdão. Sabe que na missa tem um passo a passo? Aqui também na oração. Então você começa lá pedindo o Espírito Santo, você agradece, você pede perdão. Depois você entrega.
que você quer entregar? Qual é o pedido que você tem para fazer a Deus? Então você faz esse movimento, né, de entregar. Eu dividi a questão da oração em duas partes. Uma oração aonde você vai, pede ao Espírito Santo, pede perdão, faz uma revisão de vida, e daí você entrega a sua vida. Nessa primeira parte, é porque às vezes a gente esquece de orar por nós. Então, nessa primeira parte, é bom você orar por você. Orar pela sua saúde, por um projeto, por uma prova, pela sua maternidade, pelo seu ofício ali dentro do seu casamento, pela sua missão dentro da igreja, o seu chamado. Você que é de pastoral, de grupo de oração, então você reza por você. Então, esse primeiro momento é a oração pessoal. Eu chamo de oração pessoal. Por quê? Eu vou clamar o Espírito Santo para mim. Eu vou pedir perdão dos meus pecados. Eu vou louvar a Deus por aquilo que Ele faz em mim, na minha vida, o que Ele move em mim. Eu vou me entregar, eu vou me consagrar, eu vou pedir por mim. Eu vou fazer uma prece por mim. Então, oração pessoal. Nossa, Alessandra, parece egoísta. Não, porque vai ter um outro momento. Esse segundo momento eu chamo de oração estratégica ou quarto de guerra, que eu vou falar isso no ano que vem do quarto de guerra mais aprofundado, tá? Aguarde que eu vou preparar um vídeo sobre isso. Quarto de guerra. O que é o quarto de guerra? Resumindo, é ali o seu oratório, o seu cantinho de oração. Você tem um cantinho de oração em casa? É muito bom ter, seja numa poltrona reservada, seja na cadeira, seja na frente do computador, numa mesinha, enfim, o seu oratório. Ali vai ser o seu quarto de guerra, ali vai ser o seu oratório de oração, ali é o seu espaço de oração, chame como você quiser, tá bom? Então, ali naquele espaço que você pode fazer sua oração pessoal, que você pode fazer o seu devocional, que você pode fazer o seu estudo bíblico, enfim, você pode fazer tudo ali. Porém, oração estratégica é a oração de intercessão. É a oração de pedir. É a oração de entrega. É a oração que, por exemplo, você vai olhar para a sua vida e vai ver assim, hoje eu preciso rezar pelo meu casamento. Então, você vai tirar aqueles 15 minutos, lembrando que você precisa ter um tempo de oração pessoal e um outro momento de oração estratégica. Eu posso fazer tudo junto? Pode. Só que corre o perigo de misturar. A não ser que você faça bem separado. Cronometrando ali os 15 minutos. É claro que eu tô falando cronometrando, mas com o tempo, isso é quando você está começando, que com o tempo você vai ficando espontâneo. Então você pode fazer junto ou você pode fazer separado. Eu prefiro fazer separado, de ter um momento só de oração pessoal e depois um momento só de oração de intercessão. Você pode fazer um pela manhã e o outro antes de dormir, ou se você tem um tempo à tarde, fica ao seu critério. A oração de estratégica é a oração onde você vai interceder só por aquela causa. Então, se é o casamento, você vai orar só naquele sentido. Se é a situação financeira, se é por um filho, se é a libertação de alguém, se é por saúde, enfim. Você pode fazer oração estratégica todos os dias, ou você pode tirar dias. Eu vou escolher 3 dias da semana para fazer esse momento de oração, porque é o momento mais forte. Não é simplesmente você dizer assim, Jesus, eu te entrego a minha família. Eu te louvo pela minha família, abençoo a minha família, amém. Não é assim. É você dizer mesmo para Deus, por isso que eu falei da intimidade, de você dizer para Deus mesmo. Por quê? Mas Jesus sabe, mas Ele quer ouvir você, isso é oração. Senhor, eu quero te entregar a minha família, que hoje está passando por dificuldade. São muitas dificuldades, Senhor. Olha a situação financeira, das dívidas. Senhor, olha aquele filho que não quer saber de estar na tua presença, que não quer mais saber de igreja. Eu quero rezar pela vida dele, pelas suas escolhas. Quero rezar, Senhor, para que ele volte.
Entende? Então, você vai direcionando e você vai rezar só por aquilo. Ah, mas se não der os 15 minutos, Alessandra, o que eu posso fazer? Esses livrinhos de orações, tem muitas orações específicas que podem te ajudar nesse momento, que você pode incluir. Ou você pode fazer uma padrão, que é a consagração do sangue de Jesus. Toda oração estratégica que você for fazer, você pode começar com uma oração do Espírito Santo, uma oração da Augusta Rainha, e daí você reza. E aí no final você pode fazer a oração de consagração do sangue de Jesus, ou outras orações que você achar que é a mais adequada, enfim. Então, oração estratégica é uma oração de intercessão. Você vai interceder por uma causa. Voltando aqui no planner, eu preparei aonde eu coloquei o dia que eu vou ler o catecismo, o dia que eu vou ler livro, o dia que eu vou fazer intercessão profética. Porque a oração pessoal é todos os dias. A oração profética, a oração estratégica, ela pode ou não ser todos os dias. Por que eu estou falando que pode ou não? Porque é sempre bom, na oração estratégica, lembra, orar é conversar com Deus, mas também nós movimentamos o mundo espiritual. O inimigo, ele não quer que a gente pare para orar. Ele não quer que a gente pare para se entregar, para rezar. Ele não quer que a gente tenha comunhão com Deus. Então, vai fazer de tudo para atrapalhar. Então, como estratégia, é você se preparar antes para fazer a oração estratégica. Como a gente se prepara? Com jejum, indo à missa. Então, por isso que eu falei, não necessariamente precisa ser todos os dias. Eu não vou fazer todos os dias, né? No meu planejamento eu não coloquei todos os dias. Por quê? Porque eu sei da minha rotina. Entenda o que eu falei no início. Você precisa traçar bem qual é a sua rotina. Você trabalha? Você não trabalha? O que você faz em casa? Quais são os horários que você tem livre? Quais os horários que você tem disponível? Então isso tem que estar bem definido para que você consiga fazer. Se você conseguir fazer todos os dias, ótimo! Você pode colocar uma intenção a cada dia, ou você pode colocar uma intenção a cada 3 dias ou pela semana, enfim, fica ao seu critério. Ou como eu vou fazer? Vai ter dias que eu vou fazer oração estratégica, sim, porém um dia antes eu vou estar me preparando para aquele dia que eu escolhi. Então fica ao seu critério. Por isso que você vai receber lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram, se você não faz parte, na descrição tem o link. Então, por isso que você vai receber um em branco, para que você possa preencher de acordo com a sua realidade. Então, esse vídeo que eu tô falando é para você traçar metas de vida de oração. Seja você que está começando, seja você que quer retornar, você parou e quer retornar, você que não sabe por onde começar, você que quer avançar. Você que quer avançar, você vai precisar de uma meta maior. Eu quero ler a Bíblia. Então, você não vai ficar em um capítulo, você vai ficar com 3, 4 capítulos. Eu quero ler livro. Você vai ler 2 livros por mês? Você está avançando. Mas eu quero avançar, mas eu não tenho tempo. Ok. Então, você tem que ver quais os horários disponíveis para você ir encaixando. Como na escola. Vamos lembrar da escola? Na escola tem lá o horário, a programação da matéria da semana. Então tem lá, do horário tal até o horário tal, aula disso. No horário tal, do outro horário, aula daquilo outro, não é? Cada horário tem uma matéria, que dura aí de 40 a 50 minutos, né? Então você pode fazer isso também, você pode estipular. Você pode colocar lá no seu plano, você pode até colocar o horário. Pela manhã eu vou ler a Bíblia. Tô dando um exemplo. À tarde eu consigo fazer um devocional, eu vou rezar uma novena. Ou eu vou rezar um terço. À noite, antes de dormir, eu vou fazer a minha oração pessoal. E também vou fazer a minha oração estratégica. Ou vou fazer a oração
pessoal de manhã e a oração estratégica à noite, ou eu não vou fazer todos os dias a oração estratégica, enfim. Organiza nesse planner. Organiza. Por quê? Isso vai te ajudar, porque você vai olhar e vai falar assim, agora eu tenho que fazer isso. Agora eu tenho que fazer aquilo outro. Parece mecânico? Parece, mas isso ajuda muito. E olha que eu tô falando isso com propriedade, porque eu tinha preconceito com essa coisa de planner. Eu tinha horror com esse negócio de ficar colocando horário em tudo, gente. Eu não gostava. Não gostava. Por quê? Eu achava que eu fosse ficar presa, que eu fosse ficar cair numa rotina, sabe? Então, não usava. Até que desde o ano passado, que eu comecei a já me organizar com plano, eu fui vendo que foi dando certo, que foi tendo para mim foi uma surpresa, foi muito eficaz, então assim, para mim resolveu. Então, a minha sugestão é essa, que você se organize e que você tenha, trace metas que você possa cumprir. Não fica pensando assim, mas o fulano lê a Bíblia, o fulano lê catecismo, o fulano faz isso, faz aquilo outro. Cada um sabe do seu tempo, primeira coisa. Segundo, tenha paciência com você. Por quê? Eu contei a minha história, né? Quando eu voltei para Deus, eu não sabia nem mais rezar. Então eu comecei fazendo só novena. Depois que eu comecei a acrescentar dentro da novena terços, orações. Então eu fazia uma novena que era de 10, 15 minutos, depois ela se transformara em quase 1 hora. Por quê? Porque dentro ali daquele momento de oração, o Senhor foi me dando novas moções, novas direções. Mas a gente só começa a avançar quando a gente começa. É preciso começar. É preciso começar. E se você tá até agora ouvindo esse vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Eu não consegui imprimir, infelizmente. A tinta da minha impressora acabou, gente. Ai, eu não acredito. Eu falei assim, gente, eu não acredito. Eu preparei, mas enfim, eu não consegui imprimir para mostrar para vocês, mas vai estar lá 0800. Eu preparei um planner, gente. Ai, da minha amiga do céu, de Santa Terezinha. Um planner de todos os meses do ano. Começa lá de janeiro até dezembro. Ele tá todo em branco, bonito, colorido, não muito colorido não, porque não tem nada a ver com Santa Terezinha, né? Mas eu preparei um planner de Santa Terezinha, aonde tá em A3, A4, aonde você pode imprimir, tá lá, em branco, para você preencher do jeito que você quiser. É simples, gente, simples, mas de coração, para incentivar a você a começar a sua vida de oração. Então, Santa Terezinha, que é baluarte desse canal, por isso que eu preparei com o tema dela, né? Quem sabe no próximo ano eu prepare com outro santo, mas preparei com o tema dela. Então tá lá o calendário bonitinho, então tá assim um planner todo em branquinho, para que você preencha ali. Qual é a sua meta? Ler a Bíblia? Ou fazer a liturgia diária? Ou é um devocional? Novena, terço? Eu quero rezar o rosário. Ótimo, você coloca ali. No planner que tá preenchido e o outro que tá em branco, você vai receber 3 PDFs. Um PDF referente a sugestões de terços, né, de devocional para você fazer no mês de janeiro. Então, tá ali, todo preenchido, que é uma sugestão que eu tô te dando. E vai ter um igualzinho, só que em branco, que você preenche da sua maneira, tá? Só tá referente a janeiro. E eu preparei um outro planner, que aí já tá todos os meses, tá? Não tem nada, não tem mais nada, tá? Eu quis fazer o mais simples possível, porque eu sei que às vezes, para você imprimir numa gráfica fica caro. Eu sei que às vezes
nem todo mundo às vezes tem impressora, enfim. Então, por isso que eu quis fazer uma coisa bem simples, básica e prática, tá? Então, tem ali todos os meses do ano para você preencher conforme você quer. E então, diante da sua meta, você vai preenchendo. Qual é o dia, o que você vai fazer, quais são as suas metas. Se você quer avançar, que você possa não ter medo de ir dando passos, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre quarto de guerra, sobre o que é ter mesmo essa oração de intercessão. Por quê? Falar com Deus, orar para Deus, isso é coisa de filho de Deus, tá? Isso não é coisa de, é de evangélico. Esse negócio de quarto de guerra é coisa de evangélico, não. É filho de Deus, somos filhos de Deus. Só deram um nome, que você pode chamar de oratório, que você pode chamar de seu cantinho de oração, enfim, chame do que você quiser. Mas o quarto de guerra é onde você se coloca para orar. O seu local de oração, né, o seu oratório é o seu local de oração, de meditação. Eu não tenho um lugar fixo, porque se eu for ler o livro, se eu for ler a Bíblia, se eu for fazer meditação, eu preciso estar na mesa, então eu tenho que estar na copa. Agora, se eu for rezar, eu já vou pro quarto, ou eu vou pra frente do computador. Então, o meu é assim, aonde que dá, ou no sofá, enfim. Pode ser o seu caso também. Mas aonde você estiver, que você esteja com aquele propósito de fazer, de se colocar ali para orar, para interceder. Amém? Então, eu não vou prolongar mais, porque o vídeo já ficou bastante longo. Depois eu vou fazer um vídeo para falar de item por item e ali esclarecer as dúvidas. Mas eu acredito que te deu um norte esse vídeo, que é o objetivo, te dá um norte. Eu vou colocar também lá no grupo o itinerário, tá na internet também, mas eu vou separar lá e vou colocar para você o itinerário se você quiser ler a Bíblia. E as sugestões de devocionais já vai estar no planner. E a oração pessoal e estratégica você também pode montar, você também pode usar o planner para colocar. Se você ficou com alguma dúvida ou você quer depois anotar, você volta ao vídeo, assiste de novo. E eu espero que tenha te ajudado, que você possa começar 2024 caminhando e progredindo na sua vida de oração, amém? Bem, quero desejar a você um abençoado 2024. Que você possa passar na presença de Deus, que você possa passar com Deus, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus empreendimentos, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Não desista de sonhar, não desista de avançar, não desista. Que o Senhor possa derramar chuvas de graças copiosas sobre a sua vida e que Nossa Senhora, a nossa mãe, a nossa rainha das vitórias, a mãe que nos pega no colo, a mãe que nos embala, que intercede, que é a nossa advogada e que ainda pisa na cabeça da serpente, que ela possa nos colocar nas dobras do seu manto, possa nos proteger, possa interceder por nós. E que o nosso anjo da guarda, nosso amigo, possa nos guiar, possa nos orientar, possa nos iluminar. E que se a gente der trabalho, ele possa puxar nossa orelha, mas que ele possa estar também conosco, junto com São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Amém? Que todos vocês fiquem com Deus, que esse vídeo possa ter te ajudado, que possamos caminhar juntos, tá bom? Amanhã tem vídeo de consagração aqui no canal e dia 2 já começa a nossa primeira batalha, novena de Pompeia, em 54 dias, rezando, meditando provérbios e fazendo uma caminhada linda com Nossa Senhora. Então te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus. Salve Maria e viva Jesus! Fica na paz!